Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião agradecendo mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui para aprendermos nessa maravilha que é a doutrina espírita, a entender melhor Deus, a entender melhor a vida, a entender os problemas que acontecem na vida de todos nós nessa escola que é o planeta Terra. Todos nós estamos aqui hoje, por exemplo, convencionalmente o dia de Natal, véspera para dia de Natal, quando se comemora o nascimento de Jesus. Convencionalmente todos pretendem estar alegres e contentes e felizes e se abraçando e confraternizando, mas a gente sabe que na realidade não é assim. Muita gente está com graves e sérios problemas. O próprio vice-presidente nosso está lá atravessando pelos momentos mais difíceis da vida dele, consequentemente a toda a família dele e todo o pessoal que está em volta. Então a vida é feita disso, de alegrias, tristezas, dores, saúde, doença. Isso faz parte da vida. Tolo é aquele que procura se esconder ou se afastar de tudo isso, achando que nada lhe vai acontecer de mal ou de adverso. E nós somos diferentes em termos de concepção dessas coisas por sermos espíritas. O espiritismo é a religião que abre as portas do esclarecimento, não nos privilegiando, não nos colocando como pessoas privilegiadas ou melhores do que as outras, mas nos colocando com consciência de que nós temos muito a fazer, podemos fazer, somos capazes de fazer, todos nós, indiscriminadamente, pobres, ricos, analfabetos ou sábios, cultos ou incultos, todos nós temos a grande oportunidade da vida para desenvolvermos nossas capacitações que são indispensáveis. Essas capacitações para nós nos tornarmos espíritos mais evoluídos, para nós nos tornarmos espíritos mais sábios e, consequentemente, termos condições de habitarmos mundos melhores, onde sofreremos, consequentemente, menos, até nos afastarmos do sofrimento e nos inundarmos de compreensão, de segurança, de paz e de harmonia verdadeiras, porque são as características da perfeição. É o que nós estamos fazendo aqui, aprender a aprender para nós sermos cada vez mais seguros nas nossas tarefas. Vamos fazer a prece para, em seguida, a nossa querida irmã Valéria fazer a palestra da noite de hoje. Querido Jesus, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade, nesta época comemorativa ao teu nascimento, uma convenção humana que evidentemente nos leva a todos a buscar a essência dos ensinamentos que aqui nos foram deixados, no sentido de nos modificarmos, nos confraternizarmos, amarmos ao próximo como a nós mesmos e amarmos a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade, que em teu nome, em nome de Deus, com a ajuda dos bons espíritos que aqui estão com certeza ao nosso lado, nós possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Valéria Cristine, que veio de menina hoje. Ah, meu Deus, de menina, olha isso. Eu sou menina, você está de vestido. Veio vestida de menina. As meninas normalmente estão cheias de menino, né? Meus queridos, boa noite. É muito bom a gente estar aqui mais uma vez, juntos, no final de mais um ano que a gente passou dentro da Casa Espírita, a gente estudando essa maravilha, como eu costumo dizer. E é tão bom a gente poder chegar no final de mais um ano e a gente está aqui. E hoje nós estamos aí, como José Manuel falou, a véspera aí do que a gente comemora, que seja o Natal, né, do nascimento de Jesus. E é muito bom, como ele falou, nós somos espíritos, né? E como espíritos, nós temos aí essa longa caminhada. Nós saímos aí da criação das mãos de Deus, simples e ignorantes, e vamos ao longo das nossas existências, do desenvolver da nossa inteligência e da nossa moral, chegar à perfeição, que é o nosso destino final. Mas para isso, nessa caminhada, graças a Deus, nós não estamos sozinhos, porque se a gente estivesse sozinho, ia ser muito difícil. E dentro da sequência aí do cristianismo, nós tivemos com Moisés a primeira revelação. Tivemos com Jesus, que é o grande homenageado desse mês, a segunda revelação, e temos nessa continuação, nessa estrada aí do cristianismo, a doutrina espírita, que é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Então nós temos aí tantas oportunidades, nós somos tão auxiliados, essas são as três grandes revelações, mas entre elas sempre existiram espíritos superiores a nós, que vieram com essa tarefa, com essa missão de nos impulsionar nessa perfeição que é o nosso destino final. E o maior de todos, né, os exemplos, o espírito mais puro que esteve entre nós
foi Jesus, que nós estamos aí comemorando o seu nascimento. Então, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E eles responderam: vede Jesus. É importante a gente observar aqui, vede Jesus, é observar Jesus, observar como era a sua maneira de proceder, como ele pensava. Ele não veio só encarnado com a tarefa grandiosa de trazer o amor, de trazer o esclarecimento do amar aos nossos inimigos. Ele não veio somente falar, ele veio exemplificar tudo isso. E nós temos exatamente, vede Jesus. E tem um comentário de Kardec, Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, da lei de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. E a gente sabe que o cristianismo passou por toda essa deturpação. Nós temos o cristianismo há 2010 anos, Cristo veio entre nós para exemplificar, para falar desse amor, mas nós ainda continuamos. É claro que depois da sua doutrina houve muitas deturpações, não porque aqueles princípios, aqueles ensinamentos eram falsos, não. Porque nós, homens, é que somos inferiores. Nós é que temos que nos adequar ao entendimento. As leis de Deus são perfeitas, são eternas, são imutáveis. E nós, espíritos que estamos nos desenvolvendo, é que vamos tendo a capacidade de entender melhor. Essa é a grande tarefa, a grande missão da doutrina espírita, dos espíritos superiores que vieram ditar todos esses ensinamentos para Kardec. É de fazer com que a gente entenda. Nós já estamos mais amadurecidos, estamos aí com a doutrina espírita desde 1857, que foi trazida ao mundo, foi revelada, foi pesquisada e codificada por Allan Kardec. Então nós já temos aí 153 anos da doutrina espírita que tem essa tarefa de todo esse ensinamento de Jesus que era dado, que foi dado por ele através de parábolas, e a gente vai estudar um pouquinho isso aqui no Evangelho já, e mostra que nós tínhamos um entendimento naquela época, e precisava de todo um tempo, precisava de anos de avanço da ciência, nosso avanço, para que nós pudéssemos entender melhor todas essas leis. Então, não passou, há 2010 anos Jesus esteve entre nós, e o que ele trouxe ainda é verdade, vai continuar sendo verdade. E a doutrina espírita, seguindo o seu caminho, é o Consolador prometido. Quando ele fala, eu enviarei um Consolador prometido, eu pedirei ao Pai que vos envie um Consolador, que vos fará entender o que vocês ainda não têm capacidade de entender, é a doutrina espírita. Porque quando a gente se depara aqui com as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos refletir aqui hoje sobre o capítulo 23, que fala da estranha moral, nós vamos entender muito bem isso. E a gente viu aqui, que Jesus é o Espírito mais puro, o Espírito mais perfeito que esteve entre nós. E nesse capítulo aqui do Evangelho, estranha moral, há algumas passagens aqui que são atribuídas a Jesus e que podem causar, a princípio, um espanto quando a gente lê pela primeira vez. A primeira, odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E a gente ouve esse termo, odiar. Será que esse termo significava exatamente o entendimento que a gente tem dessa palavra hoje? E aqui no decorrer do estudo desse capítulo, do desenvolvimento, a gente vê que não. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. É claro que Jesus não poderia dizer isso, que nós devemos odiar quem não odeia seu pai. É claro que esse odiar tem outra significação. E significa amar menos. Em outro trecho ele diz: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E são 3 passagens que a gente lê e a princípio a gente estranha. Como o espírito mais puro, que veio exemplificar o amor, pode ter usado de expressões tão grosseiras? E a gente vê como em todo o estudo do Evangelho, os espíritos sempre nos alertam para isso. Que nós atentemos mais ao conteúdo, que nós não nos prendamos a formas, a palavras. É preciso entender essas passagens de uma forma diferente. E o que Jesus queria nos dizer com isso? Ele queria, de uma maneira até exagerada, nos mostrar que o que realmente importa para nós é a vida eterna. Todo o ensinamento de Jesus foi voltado para a vida eterna, que é a vida verdadeira. E que vida eterna é essa? É a vida espiritual. Nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, que estamos ocupando corpos. Nós não somos corpos. Isso é muito importante da gente entender, porque se fala muito sobre a vida futura, só que até o surgimento da doutrina espírita, até esses esclarecimentos surgirem com a terceira revelação, se tinha uma ideia muito vaga, como se tem ainda hoje, do que é essa vida futura. As pessoas acreditam que há uma vida futura, mas o que acontece? Qual é a sorte do nosso espírito, da alma, após a morte? E a doutrina espírita vem esclarecer o que é essa vida futura que Jesus ensinava, mas de uma maneira alegórica, de uma maneira como a gente viu aqui até que nos choca, mas ele queria demonstrar isso. E o espiritismo, os espíritos vieram nos dizer, os habitantes do plano espiritual que vieram trazer essas notícias para nós. Porque era o momento chegado. Por quem? Por Deus. Deus é que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom. E ele sabe de tudo. Soube a hora certa desses preceitos chegarem até nós. Para vencermos o materialismo, para vencermos todas essas ambições que nós temos, essas inferioridades que são próprias do nosso espírito ainda inferior, evoluindo. Mas é importante entender que nós continuamos na nossa existência fora do corpo.